E hoje, gente, nós vamos falar da ação interventiva, né? Que no caso é a ADI, que na verdade vai ter uma intervenção federal para declarar que um ato normativo estadual ou do Distrito Federal seja considerado inconstitucional. Então, o cabimento ou o objetivo dessa ação do controle concentrado é reconhecer perante o STF a inconstitucionalidade de leis ou atos normativos que firam princípios sensíveis. Esses leis ou atos normativos são atos normativos estaduais ou do Distrito Federal. Mas o que são esses princípios sensíveis? Na verdade, são princípios que devem nortear toda a nossa noção que nós temos hoje de Estado democrático de direito. E são esses princípios: a forma republicana, o sistema representativo, o regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública direta ou indireta e investimento mínimo da receita que os estados ou o Distrito Federal tenham com base nos impostos estaduais que devem ser destinados ao desenvolvimento da educação e também da saúde. Então, para diferenciar uma ADI genérica, seja ela a normal ou por omissão, nós temos que ter noção que se esse ato normativo está ferindo justamente esses princípios aqui elencados pela Constituição Federal. E para a gente saber se estamos diante de uma ADI genérica ou uma ação interventiva prevista lá no artigo 34, inciso 7º da Constituição, a gente tem que se atentar justamente a essas palavras para que a gente não se confunda, já que nós temos três tipos de ações diretas de inconstitucionalidade. A ADI genérica, né, que é a ação direta de inconstitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e a ADI interventiva, a ADIM ou a ação interventiva. Então nós vamos falar mais um pouco mais de alguns aspectos dessa ação do controle concentrado. A competência, né, para julgar e processar a ação direta de inconstitucionalidade interventiva ou ADI interventiva é justamente o Supremo Tribunal Federal, porque a gente está tratando de uma ação do controle concentrado, como todas são julgadas pelo Supremo. Entretanto, quando nós estivermos lidando com uma lei ou ato municipal que esteja violando algum princípio sensível da Constituição, o órgão competente, né, no caso, será o Tribunal de Justiça local. Porque como cada estado tem a sua Constituição estadual, cabe a eles também poder fazer uma intervenção estadual ou não nos municípios que criem leis ou atos normativos que venham a violar algum princípio da Constituição Federal. E na legitimidade nós temos a ativa, e aí vamos ter atenção porque é uma legitimidade exclusiva do Procurador-Geral da República. Então, mesmo que os legitimados universais tenham todas aquela blindagem de não precisar provar interesse processual ou mesmo pertinência temática, nesse caso é a Procuradoria-Geral da República que tem legitimidade exclusiva para propor a ADI interventiva. A legitimidade passiva não vai ser o ato ou a norma, mas sim justamente o órgão da federação que criou esta norma que está violando algum princípio sensível da Constituição. E o interessante é que nessa ação não se busca apenas a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo que está ferindo esse princípio sensível, tá? Mas busca também analisar a viabilidade ou não de uma intervenção federal justamente para suprir essa norma que está violando esse princípio sensível da Constituição. Agora nós vamos dar uma pincelada no procedimento da ADI interventiva. Bom, o procedimento básico dela está lá na Lei 4.337 de 1964. Como é uma lei que ainda está em vigor, mas que é anterior justamente à Constituição de 88, a gente tem um fenômeno que essa lei foi o quê? Foi recepcionada, né? Mas também
o regimento interno do STF, em seus artigos 350 a 354, regulam o procedimento, bem como os artigos 19 a 22 da Lei número 8.038 de 1990. Então, o procedimento em si, a gente vai estudar quando a gente vê, né, mais para frente um pouquinho, mas estão situados, né, nessas normas. E a petição inicial, basicamente, ela deve indicar e comprovar com documentos, imprescindível isso, quais são os princípios ou o princípio sensível violado. O relator ele vai ouvir o órgão responsável pela criação da norma ou o ato que violou esses princípios sensíveis e, se declarada a inconstitucionalidade dessa norma, simplesmente o Estado terá um prazo para revogar essa norma, né, total ou parcialmente, e caso não o faça, e se houver a intervenção federal, esse papel vai caber justamente à União quando estamos tratando de uma intervenção federal. Se for uma intervenção estadual, é o Estado que vai fazer perante o município. Na medida cautelar, a gente tem uma divergência na doutrina, porque quem defende que não pode ter uma medida cautelar na ADI interventiva se baseia lá no artigo 102, inciso 1º da Constituição Federal, justamente porque a medida cautelar seria exclusivamente das ADIs genéricas, né? Aquelas que não estão discutindo propriamente uma intervenção, que só estão discutindo se a lei é constitucional ou não. Entretanto, o STF, em alguns casos, já concedeu a medida liminar, sim, em ADIs interventivas. E aí o procedimento a gente já conhece, né, que é a suspensão dos feitos e dos processos que estejam justamente alegando a constitucionalidade ou não dessa norma em feitos incidentais, e o resultado é justamente a declaração ou não da inconstitucionalidade dessa lei, o ato normativo que viola algum princípio sensível. Mas, basicamente, de ADI interventiva, é isso que nós temos que saber até mesmo e ter em mente que são princípios sensíveis. Quando a gente vê que aqueles princípios, né, sistema representativo, dignidade da pessoa humana, enfim, esses princípios estiverem sendo violados por uma norma estadual ou do Distrito Federal, a gente vai estar diante de uma ADI interventiva. Espero que a aula tenha sido o mais abrangente possível e até a próxima para a gente falar da ação declaratória de constitucionalidade e a DPF para finalizar as ações do controle concentrado.